Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos os Salmos 126, que diz assim, Salmos 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? O tempo de restauração. Este é o título desta mensagem. O tempo de restauração. Queridos irmãos, queridos amigos, restaurar alguma coisa que foi destruído, muitas vezes é mais difícil do que começar tudo de novo. Reformar uma casa ou um objeto não é fácil, mas é muito bom. E às vezes fica muito melhor que antes. É muito recompensador ver algo que antes estava acabado ser renovado. As palavras do Salmo 126 afirmam que Deus pode nos enviar sua restauração. Semelhante ao deserto do Negueb, que em certa época do ano é regado por uma enxurrada que vem dos montes em tempo chuvoso. O deserto seco se transforma em um lindo jardim. Este fenômeno, queridos irmãos, acontece de tempo em tempo e serve de inspiração para o povo de Deus saber que Deus sempre restaura as suas vidas. Querido irmão, querido amigo, a sua vida já foi restaurada? Hoje nós vamos aprender com os Salmos 126, quando é que devemos restaurar a nossa vida. No passado, no presente ou no futuro? Vejamos restauração no passado. A Bíblia diz assim nos versículos 1 e 2: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Queridos irmãos, vimos neste texto que o próprio Salmo começa com palavras no tempo passado, para lembrar o povo
das vitórias que havia recebido do Senhor, pois Deus já tinha operado maravilhas na vida do seu povo. Operou milagres e livramentos poderosos e o povo nunca se esquecia. Todas as vezes que contava a sua história, parecia que estava sonhando. Em nossas vidas, queridos irmãos, queridos amigos, também podemos lembrar de muitos momentos que Deus restaurou a nossa saúde, restaurou os nossos relacionamentos e restaurou a nossa alegria de viver. Meus irmãos, nós também podemos e devemos lembrar desses momentos. Portanto, querido amigo, se você conhece a Jesus, se você já tem Jesus no seu coração, com certeza Ele já restaurou o seu viver, porque assim diz a Bíblia: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E lembre-se, meu amigo, das bênçãos que você já recebeu do Senhor, e assim você terá a sua fé renovada. O Senhor já restaurou a sua vida no passado? Creia, meu querido amigo, que Jesus renovou a sua vida. Restauração no presente. Os versículos 3 e 4 dizem assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Queridos irmãos, queridos amigos, aqui nós vimos nesta passagem que o tempo verbal passa de futuro para o presente, declarando que atualmente Deus ainda opera maravilhas. Que agora, neste tempo, Ele opera maravilhas sobre todos nós, queridos irmãos, queridos amigos. E neste momento, no versículo 4, é feito um pedido pela restauração do seu povo, como um deserto que se torna um manancial. O autor aqui expressa o clamor do seu povo por restauração de suas vidas. Assim como no passado Deus operou, muito mais Ele pode fazer. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Assim diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que os irmãos poderão depois conferir. Querido amigo, mesmo que sua vida esteja seca e você se sinta solitário como num deserto,
creia que você é abençoado por Deus e que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. É o que está descrito em Salmos 84, 6. Queridos irmãos, por mais que já estejamos abençoados por Deus, se formos olhar bem, veremos que ainda há muito que ser restaurado nas nossas vidas. Sempre temos, queridos, alguma coisa a ser restaurada em nós. Nós não somos perfeitos. Até porque, meus irmãos, existem muitas pessoas que ainda precisam conhecer o poder restaurador de Deus. E a nós cabe tão somente o compromisso de testemunhar de Deus, como também orar por essas pessoas. Querido irmão, querido amigo, o que precisa ser restaurado em sua vida hoje? O que precisa ser restaurado em sua vida hoje? Olha, eu te digo que Deus pode te restaurar agora. Vejamos restauração no futuro. A Bíblia nos diz assim, nos versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Queridos irmãos, vimos neste texto que o tempo verbal dos 2 últimos versículos passa para o futuro. Após o pedido de restauração, o texto remete ao futuro, profetizando a colheita dos frutos semeados. Sabemos, queridos irmãos, que por melhor que estivermos, sempre haverá alguma coisa a ser restauradas em nossas vidas e em pessoas que estão ao nosso redor. E pela nossa experiência, Deus tem nos chamado para ajudar outros que estão sofrendo. Queridos irmãos, alguns países, como o Japão, que frequentemente passam por catástrofes, estão sempre se preparando para enfrentar perigos e casos de emergências. Baseiam-se em experiências que tiveram para se preparar para o futuro. E com este exemplo, queridos irmãos, queridos amigos, aprendemos que é muito importante se preparar para o futuro, pois se precisarmos restaurar a nossa vida novamente. Você está preparado para se restaurar no futuro? É uma pergunta para cada um de nós
responder. Você está preparado para se restaurar no futuro? Creia, meu irmão, meu amigo, que Deus sempre irá restaurar a sua vida quando precisar. Deus quer restaurar a sua vida hoje, querido. Querido amigo, querido irmão, Deus quer restaurar a sua vida hoje. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, esta mensagem veio nos dar o entendimento de que Deus não está preso ao nosso tempo, porque Ele é eterno e tanto faz para Ele o passado, o presente ou o futuro. Pois Ele quer te restaurar ainda hoje, querido. A palavra de Deus declara em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo de restauração para a sua vida. E tem mais, através desta mensagem, podemos lembrar e refletir sobre o que o Senhor já operou, sobre o que o Senhor tem realizado e muito mais sobre o que o Senhor ainda fará para o seu povo. Mas não basta ficarmos parados no passado. Precisamos crer e clamar por uma restauração hoje. Sendo assim, todos os que antes choraram passarão a sorrir e colher seus frutos em abundâncias. Querido irmão, querido amigo, você está precisando de restauração? Creia, meu amigo, em qualquer tempo, Deus pode restaurar a sua vida. Você está precisando de restauração? Pois creia que em qualquer tempo Deus pode restaurar a sua vida. Amém? E que Deus assim nos abençoe.